E agora nós vamos falar sobre saúde aqui em nosso programa. Vocês já viram, né? Eu estou recebendo o Dr. Roberto Zeballos no programa, porque as doenças são geradas muitas vezes por sentimentos de raiva, de ódio, por falta de amor. A medicina do futuro não só traz o avanço da tecnologia, sim, a descoberta, né, das doenças, os novos tipos de cirurgias, a robótica, por exemplo, os novos tratamentos, mas também traz uma nova percepção, como os sentimentos são importantes para a cura. Então, você pode curar a sua vida, você pode curar a sua doença. Tá certo dizer isso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, se você olha a nível celular, a célula vai reagir mediante a um estímulo. Então, se você dá alimento para essa célula, ela procria. Se você põe toxina, ela se retrai. É sempre uma interação com a membrana da célula. Quando você fala num ser humano que tem trilhões de células, existe um filtro que ele foi desenvolvido nos seus primeiros 7 anos de vida. E aí, quando você olha, por exemplo, tem uma pessoa vendo um pôr do sol lindo de casaco na praia, uma pessoa vai falar que horrível, ele está usando casaco na praia. A mais otimista vai falar que pôr do sol lindo. Então, esse filtro é que faz com como você perceba o seu ambiente. Tá. Que perceber o ambiente é como as sensações que você tem mediante aos seus sensores. Energia luminosa, energia sonora, energia química. Então, o que acontece? E tem a glândula pineal, que é um cristal que, como no rádio, pega a frequência de onda eletromagnética, que talvez, aí nós estamos inferindo, possa explicar a claudiaviência, pode explicar as previsões. Então, o que acontece? Quando você enxerga alguma coisa que te traz alegria, que te traz amor, que te traz paz, você libera substâncias com propriedades terapêuticas. Por isso que ocorrem os milagres. O que é um milagre? O milagre é aquilo que tem uma baixa probabilidade de ocorrer, mas ocorre. Eu tenho uma série de milagres ao longo dos meus 37 anos de profissão. Recentemente, uma amiga minha também, aconteceu um milagre que o próprio oncologista fala, isso não é habitual, não sei explicar, mostrando sim que nós temos que estudar esses casos fantásticos para entender que realmente o estado de espírito, se a pessoa ainda tem uma religião, tem fé, tem a biologia de crença, inclusive, quando você acredita que você vai ficar curado, isso tem uma influência, qualquer médico sabe disso. Muito grande na pessoa. Nossa, a própria... E olha, eu estou conversando aqui com um clínico geral, mestre e doutor em imunologia pela Unifesp, o doutor Roberto Zeballos, que atua em 3 dos maiores hospitais que nós temos aqui em São Paulo, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, na rede Lefort, quer dizer, com tantos anos de profissão. Você mesmo presenciou o que o médico deixa catalogado como milagre? O milagre, então, ele te define, lógico que eu já presenciei pessoas que, até no meu livro, Desde Logo Realizo, eu relato o milagre da Fernanda, que era uma mulher que estava desenganada. Eu ouvi do plantonista da UTI que eu estava tratando de um cadáver, e aí eu peguei na mão dela e comecei, eu tinha 25 anos, a faculdade estava em greve, ela estava recebendo um tratamento adequado, e aí eu peguei na mão dela e falei, você tem um filho, você se veja dando aula para o filho, levando na escola, se veja indo no casamento dela, ela tinha um filho de 3 anos, e ela melhorou, curou, saiu andando e engravidou de novo. Então, quer dizer, isso aconteceu, a probabilidade era mínima, então é um milagre. Então, é o poder da mente em visualizar uma situação melhor para quem está doente agora, se ver curado, se ver fora daquela cama. Também é importante, não só a palavra, o acreditar, mas visualizar a cena. Visualizar é muito importante, obviamente, não vamos abrir mão. Eu sou médico de UTI, lógico, médico de dar antibiótico, médico de fazer diagnóstico, você tem que fazer. Mas por que pessoas recebendo o mesmo tratamento e outras recebem o mesmo tratamento, quem tem uma atitude melhor evolui melhor? Isso todo mundo sabe. A Sociedade de Cardiologia do mundo inteiro levantou um estudo outro dia, inclusive saiu até na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o estado de espírito, o amor, a atenção, o carinho, eles têm um prognóstico melhor de quando as pessoas têm raiva, mágoa. E então, agora, para você visualizar, é fácil a gente falar, mas você precisa se conhecer e se dar o direito, se julgar merecedor. Às vezes é algo que está muito interior. Então, existem técnicas, eu não estou falando nem de psicologia, nem de psiquiatria, mas técnicas
de meditação, quando você vai, faz o que a gente chama de digging, que é cavocar, e aí você, como, por exemplo, a assessoria vai Theta Healing, minha filha faz Theta Healing, ou a Carol Mandig faz Theta Healing, o que acontece? A pessoa se descobre, vê o que está acontecendo e se dá o direito. Porque o que você vive hoje, a realidade que a gente vive, aí já é os físicos. Os físicos dizem que o universo é uma construção mental. Mas essa realidade que a gente vive depende de como a gente percebe. E a gente tem uma influência. E basta sintonizar com a nossa imaginação, que é infinita, assim como as possibilidades infinitas da física quântica. Não é cura quântica, mas é que a física quântica, a epigenética, elas podem explicar que tudo é possível, que você consegue mutações adaptativas em vida ainda, passando para gerações futuras, que é muito mais condizente com você ter um certo controle da sua realidade, um livre-arbítrio. Então, você pode até visualizar, você pode fazer no automático, quero ficar curado, mas se veja curado, se veja realizando. Sinta isso, né? Tem que sentir com o coração, porque isso faz a diferença. E, gente, passa muito rápido para você ficar reclamando, para você ficar se vitimizando. Você tem a opção de ser vítima ou de ser criador e realizador. E ninguém gosta muito de gente vítima, o pessoal começa a soltar. Esquece. Vê que você está vivo, que você está com saúde, vai. Não tem saúde? Vamos tratar da saúde. O importante, que ficou muito claro, é a influência do nosso estado de espírito na nossa realidade. E isso vai crescer muito, principalmente quando o profissional mais técnico que faz cirurgia ou que faz diagnóstico, eu adoro matar charada fazer diagnóstico, mas o algoritmo, ainda estou ganhando do algoritmo, mas um dia ele vai ganhar de mim. Mas aí a interface, quando você dá vamos supor, o algoritmo dá, olha, você está com câncer, a tua chance de sobreviver é 60. O cara já, dependendo do estado de espírito, ele acha que ele é 40. Eu não falo isso para o meu paciente nunca, porque essas estatísticas mudam. Tá. Eu falo, nós temos chances concretas de resolver esse problema, abraça, porque ele tem uma influência na realidade. E esse tem que se julgar merecedor. Certo. E esse estado de espírito, no câncer especialmente, a gente ouve falar muita coisa. Tipo, o câncer dá em quem tem mágoa. A mágoa suja a gente por dentro, né? Uma água suja que vai te fazer mal, vai gerar várias doenças, inclusive o câncer. Até que ponto a gente pode acreditar nisso? E esse seu paciente, né? Contrariando o algoritmo lá, ele vence a doença se ele tem essa atitude positiva? Sim, a gente vê com a atitude positiva os resultados são muito diferentes. Agora, em relação, tristeza causa câncer, não é assim, senão o cara acorda triste e fica com câncer, não é assim. O que acontece é o seguinte, uma insatisfação crônica pode liberar substâncias que agem na membrana da célula e ativa genes engenheiros que podem ativar genes cancerígenos. Mas isso só ocorre mediante como você percebe o ambiente. Tá, mas pode ocorrer. Quer dizer, um sentimento pode mudar a química do nosso corpo, é isso? Isso acontece, quer ver? Não tem nada mais do que assim do pânico, tá? Da adrenalina no sangue, taquicardia, respiração. Tá na cara que foi o sentimento que liberou. Ao passo quando você assim como o câncer também. Você está falando de câncer, mas doenças de maneira geral. Por exemplo, 95% dos cânceres não são genéticos, como as pessoas falam. Se você pega a Angelina Jolie, 50% tinha lá um câncer que dizia que ela tinha 50% de câncer no seio. Então, ok, ela tirou, ok. Por que os outros 50% não têm? Porque os genes não são determinantes. O que determina a ação dela é o estado de espírito. É como você enxerga, porque tem várias substâncias que são liberadas. Por exemplo, você pega o cortisol, e é um problema a pessoa que fica batendo o problema na cabeça. Porque você pega um animal, a resposta de adrenalina para você fugir de um predador é clara. Vai lá, o ratinho entra na toquinha dele e está resolvido. Quando ele entra na toca dele, ele faz assim, ele relaxa. O ser humano não. O ser humano está cheio de problema, vai dormir, fica com problema na cabeça, fica liberando esse estresse crônico. E está muito claro, estabelecido, que o estresse crônico libera cortisol, diminui a imunidade, e todo mundo sabe disso. Você teve um problema, a imunidade caiu, peguei uma gripe. Isso pode ser uma crença, mas é muito repetitivo. Sim. Então, muito. Quer dizer, a hora que você vê substâncias, a irisina, quando você faz esporte, a irisina é liberada, foi detectada, que eu acho que é uma consequência, não é que ela diminui a chance de Alzheimer. Mas eu acho que ela está sendo liberada porque a sensação de amor próprio, de se cuidar de si mesmo, libera essa substância que te protege. Depois der tempo eu falo de um estudo na cortina de ferro com órfãos, que eles recebiam alimentação, educação, atividade física.
já me conta. Comparou o estudo com quem recebia amor da família, dos pais, adotado ou não, recebia amor. O desenvolvimento das crianças com amor foi maior física, cresceram mais, e mentalmente. Isso na cortina de ferro, que eram comparáveis porque eram era alemão, Então, quer dizer, você vê a importância da energia. A energia é tudo. Isso que nós estamos vendo aqui é uma energia, nós estamos vendo esse universo, mas existem infinitos. Então, a matéria é um fruto do pensamento, segundo o físico, inclusive.